do ponto de vista da pessoa. Nós vemos conforme ela vê, sente como ela sente, mas nós temos o nosso posicionamento. E aí nós temos a condição de ajudar a pessoa com maior profundidade. Não é? Às vezes não é apontando para ela a solução para o problema, é dando a ela elementos para ela encontrar a solução. Então é muito interessante essa questão da empatia. Quando a gente faz o processo de empatia, muitas vezes a gente entende de tal forma a outra pessoa que a gente não tem ânimo de falar nada da pessoa. Às vezes até é uma pessoa que a gente achou que até agrediu a gente num certo momento. Mas se a gente entende por que ela fez aquilo, o que motivou, o que está por trás, a gente compreende. Então, ao invés de levar aquilo avante criando um vendaval, a gente às vezes prefere se calar. Não é? Porque aquilo faz parte do processo da pessoa. E se a gente não tem como ajudar a pessoa, a gente aguarda. Porque em algum momento vai surgir a oportunidade. Tudo bem, gente? É um entendimento profundo. Sim, esse processo sim, de neutralidade não pode parecer para o outro um pouco de indiferença? Tem que ver com como a gente está fazendo. É tão interessante o que você colocou. Durante o nosso processo de contato, não é, com a espiritualidade, havia momentos em que a gente ficava com dúvida. Porque a gente sentia aproximação, às vezes, de algum espírito, mas não sentia aquele envolvimento amoroso, não é? Então sabia que era um espírito superior, a vibração era de um espírito superior, mas dava até a impressão que havia uma certa indiferença. Isso a gente questionava, como é que pode ser uma coisa como essa? Os espíritos superiores, eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Então eles nos inspiram e nos ajudam. Mas há circunstâncias em que nós temos que caminhar com os nossos próprios pés. E fica parecendo que é indiferença. Não é indiferença, senão ele não estaria ali. Não é? Então, pode ser que alguém interprete como indiferença, mas na realidade não é. Isso nos custou um tempo, quando então nós começamos a examinar, e numa certa circunstância, em que a gente achava que a gente precisava de ajuda, nós estávamos orando, mas nós pedimos. E aí nós entendemos, pedimos, por favor, não interfiram, porque isso é uma coisa que nós temos que realizar, quer dizer, eu tenho que realizar. Não é? Então, tudo bem, a gente sabe que tem um amparo de assistência aí nós fomos cair a ficha. Por que parecia indiferença? Não é? Vocês achavam que era Eu achava que era indiferença, e não é de jeito nenhum, não é indiferença. Então pode ser que alguém interprete, mas mais tarde a pessoa vai mudar de ideia com o amadurecimento, sabe? E a gente não pode ser, não há indiferença. Na verdade, nós estamos tentando entrar no sistema, compreende a pessoa e respeita a realidade da pessoa. Se a gente vê que o que a gente vai falar, ou se qualquer tipo de interferência vai ser prejudicial, então por que vai fazer isso? Tem que aguardar o momento. Em respeito ao livre-arbítrio. Em respeito ao livre-arbítrio do outro. Então não é deixar para lá, é aguardar a melhor oportunidade. Então, inclusive como pais, às vezes a gente tem que fazer isso com os nossos filhos. Não podemos ser precipitados. Não é? Então é uma situação realmente de compreensão profunda. Não é? Vamos ver agora. Vamos ver agora então a confiança básica. É o terceiro elemento da sociabilidade. Nós vimos primeiro qual foi? Saber ouvir, depois empatia e agora confiança básica. A outra pessoa é outra pessoa, mas é merecedora de confiança. Isso é um tema de meditação, tá, gente? A gente precisa meditar sobre o assunto, porque é muito difícil admitir que a outra pessoa é outra pessoa, isso tudo bem, a gente vê. Agora, que ela é digna de confiança, aí isso não é simples, não é fácil. Aí a gente diz assim, mas, poxa, um exemplo assim muito, né, bem terra a terra para a gente entender. A pessoa rouba, a gente sabe que a pessoa rouba. Ela pode ter até uma cleptomania, né, vamos dizer lá, ela tem um problema lá, não pode ver que ela tira. Então eu vou pegar minha carteira e vou deixar minha carteira ao alcance dela para ela roubar o dinheiro que está lá dentro? Eu estou sendo cúmplice da pessoa. Mas essa pessoa não é digna de confiança por causa disso? Será que não tem alguma outra coisa
não é? Que ela não tenha problema e que ela seja digna de confiança? Então nós vamos examinar isso, não é? E naquilo que a pessoa é confiável, ou então nós vamos usar a estratégia da mãe do Chico. A mãe do Chico, um tempo, ela tinha uma horta, não é? E quando ela saía, ela voltava, todo mundo sabe que é chuchu, né? Eu estou falando da expressão assim, se alguém não entender, por favor, porque tem dois que eu estou entendendo. Tá bem? Então, por gentileza, pergunta, que a gente vai falando, isso é crucial para a gente entender. Tinha lá o chuchu, e quando ela voltava, ela via que tinha diminuído a quantidade de chuchu. Toda vez que ela saía, diminuía a quantidade de chuchu. E aí, o que vai fazer, não é? Aí a hortinha, era uma hortinha com tela para as galinhas não entrarem, e tinha uma portinha, né? A hortinha tinha uma portinha. Então ela pegou e botou, não com intenções de manter a horta fechada, né? Ela botou uma correntezinha com um cadeadozinho. E toda vez que ela saía, ela ia na vizinha, entregava a chave e dizia para a senhora tomar conta para mim, por favor. Tá bem? Então ela entregou a horta na mão da vizinha. Parou de desaparecer o chuchu. Então é interessante o mecanismo, não é? Aí nós nos lembramos de um companheiro. Ele hoje é um senhor, já tem bastante idade, muito amigo nosso. E ele conta que ele foi adotado. Ele perdeu os pais, né? Teve alguém que cuidou dele. E ele um dia ia passando num local e lá de cima ele olhou uma casa lá embaixo. Ele sempre passava por ali, ele vinha da escola e passava por ali, mas nesse dia tinha uma tesoura em cima da mesa. Ele desceu, pegou a tesoura e foi para casa. Quando ele chegou em casa, ele estava lá usando a tesoura para cortar não sei o quê, e a mãe, né, postiça dele, viu e perguntou para ele: pai, da onde você arrumou essa tesoura? Eu achei na rua. Ela deu uma disciplinada nele, não é? E disse assim para ele: vai devolver aonde você pegou a tesoura. Ele disse que nunca mais na vida dele ele atendeu o impulso de pegar qualquer coisa que não fosse dele mesmo, não é? Então é aquela situação. Como é que desenvolveu? Ele agora é uma pessoa confiável. Ele aprendeu, não é? Com base na educação recebida. Aí nós temos uma outra situação, um preso que demorou muito para a polícia conseguir pegá-lo. Demorou demais. Mas finalmente a polícia pegou. Aí quando a polícia pegou, ele estava preso já há algum tempo, né? Muitos anos de cadeia, porque ele tinha feito vários crimes. E aí um dia o policial disse: você tem uma visita. Aí ele disse: visita quem? A sua mãe está aí. Ele disse assim: eu não tenho mãe. Pode mandá-la embora. Aí a senhora lá fora começou a chorar, né? Porque ela queria ver o filho, aquela coisa toda. E aí ele disse para ela que se ela fosse a minha mãe, o dia que eu apareci com a primeira agulha que eu roubei, que eu me lembro muito bem disso, e ela viu, ela teria me orientado para eu não estar hoje aqui na cadeia onde eu estou. Duro, né? Então, as pessoas são dignas de confiança pela educação que elas vão recebendo. Às vezes elas não tiveram essa oportunidade no lar, não tiveram. Então não é por isso que não vai dar para a pessoa oportunidade de se desenvolver. Se algum aspecto não está bem, a gente vai trabalhando com os outros para poder criar aquele vínculo e ajudar a pessoa naquilo que ela tem problema, não é? Então a outra pessoa é outra, mas ela é digna de confiança. Todos tendemos para o positivo, mesmo aquelas pessoas que aparentemente não têm essa possibilidade. Um maior assassino, ele tem algum aspecto positivo nele. É aí que a gente descobre, é por aí que se trabalha, é daí que vem a liberação do indivíduo no futuro. Imagina a convivência dentro de uma instituição espírita, todo mundo buscando o caminho da compreensão da proposta da renovação, não é isso? Então, em princípio, deve ter muitos pontos, não é? Que vão ser de comunhão, de interesses e de relacionamento positivo entre as pessoas. Tudo bem, gente? Bom, então nós vamos ver que todo indivíduo tende sempre para o lado positivo, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. É o que a gente acabou de comentar. O conhecimento disso impede que o interesse degenere em possessividade. Então a gente sabe que
as pessoas se transformam, que elas melhoram,